Quem tem ou já teve problemas para engravidar sabe como é difícil esse momento, cheio de expectativas e também de decepções muitas vezes, né? Muitos casais tentam sem sucesso por anos e para realizar esse sonho, muitos optam pela reprodução assistida. Vamos ver. Carla queria muito engravidar, mas como decidiu ter filhos mais tarde, a médica indicou a reprodução assistida, que dava mais garantias de sucesso do que o método natural. Eu fui em 3 clínicas, na verdade, não foi numa só. Eu fui em uma primeiro, foi onde eu fiz as 4 inseminações. Aí depois é que eu mudei para uma outra e fiz uma fertilização. E não deu certo. Aí depois eu dei um tempo, aí procurei outra, que a que deu certo foi na outra clínica, que eu já fui direto na fertilização. Essa enfim deu certo. E quando assustou, vieram 2, Henrique e Lucas, que hoje tem 4 anos. Eu coloquei 4 embriões, que era a última tentativa minha. Eu falei assim, eu vou, ou é dessa vez ou não vai ser mais. Porque eu não tinha mais prazo para mim, nem financeiro, nem idade, nada, sabe assim. Já tinha desgastado muito emocionalmente também, porque você desgasta muito emocionalmente. Aí deu, falou, deu positivo. No entanto, quando o médico me falou por telefone que tinha dado positivo, eu comecei, e agora o que eu faço? Foi muita felicidade, um alívio, porque podia ser 4, né? Então, valeu a pena. É trabalhoso, mas vale a pena. Então, não arrependo nem um pouco de nada. Júnia e Varlúcio tentavam ter filhos há 7 anos e nada. Quando foram investigar, a médica descobriu que ele tinha um problema nos espermas. Então surgiu a ideia de fazer uma fertilização in vitro. Mas ainda assim não deu certo. Logo quando ela falou que ia partir para a fertilização, eu dei também um probleminha no ovário. Ele estava com um endometrioma, foi no ovário. E aí eu tive que tomar algumas injeções e tudo. E aí comecei, né, a orar mesmo, pedir a Deus, né, para entrar e tudo no caminho. E eu fiz a primeira fertilização, não deu certo, colocou 4 embriões, não deu certo. Chorei demais quando deu negativo dos 4 embriões. Aí falamos assim, vamos partir para adoção. Nesse momento, o meu chefe eu tinha saído do emprego para pagar a fertilização. Meu chefe me chamou de volta no mesmo momento que a médica chamou ela de volta. Falei, gente, vamos tentar mais uma vez, porque às vezes não dá certo a primeira vez, a mulher fica ansiosa e tudo. Então, nós fizemos mais uma, dividimos e tal, e fizemos mais uma. E a médica falou assim, olha, teve 3 embriões bons, quanto nós vamos colocar? Eu falei assim, Deus, 4, não veio nenhum, vamos colocar os 3. E depois de alguns dias, a resposta. Rafaela, Carolina e Daniela já estavam a caminho. Abri o exame e vi que eu estava grávida. Aí de imediato eu liguei pro meu marido e ele falou, e eu falei com ele, tô grávida, e vai ser mais de um. Que eu sempre quis, né? E foi muito planejadas elas. Só que nesse momento Deus tocou no meu coração e falou assim, olha, lembra aqueles 4 que colocou? Você não tinha emprego, você não tinha convênio, você não tinha poder de compra. Hoje não, hoje você tem, entendeu? Aí era esse a resposta de Deus pra gente. Que aquela hora não era o momento. E essa era a hora de Deus pra gente. As 3 vieram na hora certinha. Deus tem o tempo certo. Assim, por mais que a gente sofra, né? Porque é pelo tempo, todo mês a gente acha que vai vir, não vem, né? Foi um sofrimento no início e tudo, mas no final vale a pena. Não desistir mesmo, colocar Deus na frente e ir, né? Que lindas! Um beijo para todas as mamães aí, as famílias que abriram suas histórias para a gente aí nas matérias. A Júnia e o esposo e as trigêmeas, como são conhecidas lá da minha filha, as Tri. Beijo para vocês, lindas, eu as conheço, até sugeri mesmo que fizesse a matéria com a Júnia. Um beijo muito grande para vocês e realmente é uma expectativa muito grande e também uma luta até chegar aí a essa vitória. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje os especialistas em reprodução assistida, Dr. Ricardo Leão e Dr. Selmo Geber. Muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Prazer. Prazer ter vocês para falar desse assunto que
é muito gostoso, é difícil, a gente tem que trazer informação, mas falar sobre vida, né, sobre gerar vida é sempre muito bom, muito desafiador. Eu sei que como as mulheres que a gente viu aqui, as famílias que a gente viu na matéria, muita gente passa por esse momento difícil de querer engravidar naturalmente e não consegue. Então, queria que vocês começassem explicando quais são os métodos de reprodução assistida. Existem vários métodos, né? Desde os mais simples até os mais, a gente chama de complexos, os mais avançados, né? Acaba que a gente norteia de acordo com cada causa da infertilidade. Eu consigo separar, o Selma está até para me ajudar, eu consigo separar basicamente 3 tipos de tratamentos que são o que norteiam a gente dentro da reprodução assistida. Um, basicamente, seria a gente induzir a ovulação da paciente, né? E programar o dia, que a gente chama de namorar, o dia da relação sexual, mediante uma medicação que vai programar a ovulação dela. É uns tratamentos mais simples que a gente chama de coito programado. Só um parênteses, doutor Ricardo, por sugestão do doutor Geber, eu fiz isso. Eu passei por esse tratamento para ter a Mariana, tinha tido 2 perdas antes e o doutor Selmo pediu todos os exames e falou, olha, você vai engravidar de novo, já engravidou, vai engravidar, mas a gente tem que acelerar por causa da idade. Já estava ficando avançada, detalhe. E foi por esse tratamento que eu passei e graças a Deus deu super certo no 2º mês. Deu certinho e é tranquilo também, né? Que é um tratamento de baixa complexidade que, dependendo do caso, a gente inicia por ele. Se a paciente tiver a possibilidade de engravidar com um tratamento mais simples, é o ideal, né? Em seguida vem a inseminação artificial, teve até uma paciente na reportagem que falou, né, que fez a inseminação artificial, que a gente faz um beneficiamento no espermatozoide, no sêmen do marido, e no momento que a paciente está ovulando, a gente insemina o útero dela com esse sêmen beneficiado. E por último, o tratamento mais avançado, que é a fertilização in vitro. Todos eles têm os seus pormenores, mas basicamente são esses. Quer acrescentar alguma coisa, Tessel? Mas, não, depois do que você contou, né, que funciona, né? Isso é o mais legal, ver os testemunhos do seu também que funcionam. Na verdade, a gente indica, esses basicamente são os 3 tratamentos que o Ricardo falou, e a gente indica o tratamento de acordo com a causa. Então, se as trompas estão obstruídas, não adianta a gente tentar ir pelo coito programado, a gente tem que ir direto fazer a fertilização in vitro. Então, a primeira coisa, o que ajuda a gente a definir qual o caminho seguir, são os exames iniciais. Então, a gente pede uma avaliação para ver o espermograma, para ver se tem uma quantidade de espermatozoides suficientes para o tratamento. A gente avalia o útero, avalia as trompas e a função ovariana. Em cima disso, né, do que os exames mostrarem, é que a gente direciona desses 3 tipos de tratamento. Cada um deles tem variações, mas basicamente são esses 3 tipos de tratamento que existem. Tá. As taxas de gravidez variam também, Márcia, é importante só isso, só para fechar esse ponto, né? Cada um dos 3 tem uma taxa de gravidez diferente. Como o Ricardo falou, são complexidades diferentes e essas complexidades diferentes implicam em chances de gravidez diferentes. Entendi. Bom, vamos voltar da base. Quais são os principais fatores que impedem a gravidez, que podem impedir uma gravidez? Porque existem muitos mitos em volta disso. A própria endometriose, ovário policístico, pessoas falam assim, eu não posso engravidar. O que realmente impede, o que pode realmente determinar a esterilidade de um casal? Bom, a gente divide em 2. 40% das vezes o fator é masculino, 40% das vezes o fator é feminino. Existem os outros 20%. 10% é uma associação dos 2 e 10% a gente não tem a mínima ideia do que seja. O que nós chamamos de infertilidade sem causa aparente, a gente não, procura e não acha. Dentro do fator masculino, o espermograma resolve, ele mostra a quantidade de espermatozoides, a motilidade e a morfologia, que é o formato dos espermatozoides. Então a gente com isso, com um espermograma, se ele tiver muito duvidoso, a gente faz um segundo espermograma. Mas com o espermograma, que é um exame simples, fácil de fazer, né, a gente tem que frisar isso, né, porque muitos homens falam, não vou fazer, isso é um exame chato. Não é um exame chato, né? É simples. E os outros 40% são causas femininas.
que é isso que você falou. Ovário policístico nada mais é do que uma visão que a gente tem de uma anovulação. Porque o que atrapalha a gravidez é ela não ovular. Então, esse é um. A endometriose, quando ela atrapalha a função das trompas, ela interfere no mecanismo entre o ovário e as trompas, ela atrapalha a gravidez. Se as trompas estiverem obstruídas e se tiver alguma alteração dentro do útero, um pólipo, um mioma, às vezes o útero está colado, uma aderência, tudo isso pode atrapalhar. E é importante salientar, o Selmo separou entre homens e mulheres. É comum eu deparar, e hoje eu conversando com a paciente chegou para mim e falou assim, eu falei, você trouxe todos os seus exames? A paciente falou assim, eu trouxe todos, mas não trouxe do meu marido. Muitas vezes o homem ele fica meio temeroso para saber como é que está a qualidade do sêmen dele, talvez isso vai interferir na masculinidade dele. Alguns viram e falam assim, em outro relacionamento eu já tive filhos, então eu não vou fazer esse exame. E para a gente é muito importante que nessa primeira avaliação a gente tenha todos esses exames que a gente chama de exames básicos, porque só com eles que a gente vai conseguir individualizar o tratamento da paciente. E lembrando, no fator masculino, a produção de espermatozoide ela é diária. Então, hoje o meu espermograma ele é diferente de amanhã, que é diferente do ano que vem. Então, não quer dizer que eu tive filho no passado, que agora eu tenho minha fertilidade toda preservada. Entendeu? Com certeza. E na vida da mulher também, problemas desses todos que o Selmo falou, eles não quer dizer que a mulher ela vai nascer com esses problemas, ela pode ir adquirindo esses problemas. Então, a gente precisa de uma avaliação bem detalhada no início para a gente poder individualizar caso a caso. É verdade. Eu tive diagnóstico de endometriose, cheguei a fazer uma cirurgia simples por vídeo antes de ir lá na origem, na clínica, e realmente não, e tive gravidez, e fiquei grávida. Eu perdi, não quer dizer que é por isso, né? Então eu me lembro que muitas pessoas falam para mim assim, eu tenho endometriose, então eu não posso ter filhos. Não quer dizer que você não possa ter filhos por causa ou do ovário policístico ou da endometriose. Tem que ter toda uma história, muitos exames, não é? E eu me lembro que você me disse, doutor Selmo, assim, a sua irmã, né? Porque ele conhece minha irmã, a sua irmã tem filhos, né? Ela tem endometriose? Eu disse, acho que não. Então, como é que você sabe? Pode ser que até que ela tenha, pode ser que muitas mulheres, né? Que têm filhos, têm endometriose. Outras amigas minhas que falaram assim, olha, eu tenho 3 filhos, descobri agora que eu tenho endometriose, porque pode também surgir depois. Ou seja, a gente está citando aqui um caso, né? Um ponto que é endometriose, mas existem vários pontos e muitas conversas, né? Essas conversas de amigos, de parentes, muitas vezes elas atrapalham, porque a pessoa toma aquilo como uma decisão ou como um diagnóstico. Uma verdade, né? Uma verdade, sem procurar um especialista. É muito que, até eu brinco com a minha esposa, que ela vira e fala assim, as pessoas dizem, eu falo assim, mas quais pessoas que dizem? Da onde que essas pessoas se embasaram para falar isso? Verdade. Esse comentário de amiga com amiga, de avó para neta, de mãe, ele tem esse lado prejudicial, porque a paciente muitas vezes recebe o diagnóstico de endometriose e fala assim, eu não posso engravidar, e isso inviabiliza ela de procurar um tratamento, entendeu? Todas essas doenças que você citou, elas dificultam, né? Mas nunca inviabilizam, né? Então, essa discussão entre amigos, ela tem esse lado prejudicial, mas também tem um lado benéfico, porque uma pode conversar com a outra e essa conversa pode falar assim, mas eu sei que tem uma possibilidade de tratamento, então eu te recomendo procurar um especialista. E isso também tem o lado bom também dessas conversas. É verdade. Tem um fofoqueiro maior, né? O Dr. Google, né? É verdade. Esse é o maior. Eu vi na internet isso. A gente lembra que a internet aceita qualquer coisa. Se a internet aceita qualquer um colocar, qualquer um pode ler. Então é importante ler. Eu acho que todo mundo tem que ler. Vai à internet, tem um monte de informação boa, mas tem que lembrar que tem um monte de informação ruim também. E a pessoa leiga não sabe filtrar, ela não sabe diferenciar qual é a boa, qual é a ruim. Esse é o problema. Só lembrando que a gente está ao vivo nessa quarta, você pode mandar o e-mail, meu e-mail não está funcionando ainda, estou até sem meu iPad aqui, mas eu sei que já estão chegando e-mails, mas pelo telefone 3209-3301, mandando sua pergunta, seu comentário, se você tiver alguma dúvida. Eles estão mexendo lá no meu iPad, estava de férias também, né? Ele estava de férias, eu estava de férias, mas, bom, esse é um assunto é muito bom trazer esse assunto, eu gosto sempre de falar disso, até porque nós somos uma TV cristã e algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas do nosso meio cristão,
elas acham que às vezes você está dando um empurrão para Deus, sabe? Essas coisas muito, essa preocupação. E eu sou uma pessoa que gosto de falar que a própria Bíblia fala que Deus multiplicaria a ciência. E tudo isso que ele colocou para a gente, da tecnologia, da ciência, é para o nosso bem, é para nos ajudar. Então, que as pessoas não tenham barreiras em utilizar tratamentos, porque falam assim, se Deus quisesse me dar, já teria me dado. A gente toma um remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça passa, que quem descobriu aquele remédio teve uma inspiração de Deus para descobrir aquele remédio que nos abençoa, nos ajuda tanto. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai sair do lugar também. Exatamente. Deus pode, como já fez várias vezes, milagrosamente, né? Mas eu estou querendo assim, deixar claro, gente, que é muito importante, né? Os especialistas, eles estudam muito, os pesquisadores, para chegar onde está hoje toda a ciência, os medicamentos. Houve muito estudo, muita pesquisa, muito laboratório para chegar em tudo, não só nesse assunto, como em todos os assuntos. A gente tem que ter uma mente aberta para entender que são vários instrumentos usados por Deus para ajudar a gente aí nessa fase, nesse momento que é tão importante, né? Existe algum diagnóstico de vocês chegarem para o paciente e dizer, não tem jeito? Cientificamente falando, não tem possibilidade, não tem como fazer fertilização, não tem como fazer inseminação, não há possibilidade? O não tem jeito, que eu também costumo falar muito, dentro da medicina é muito difícil de você afirmar, como o sempre, o nunca, o não e o sim. A certeza a gente não consegue dar. Existem alguns casos que são mais difíceis e o não ter jeito a gente tenta, não é burlar, mas a gente tenta alternativas que sejam viáveis para aquele caso. Então, vou te dar um exemplo. Eu brinco muito que as mulheres têm prazo de validade, né? Verdade. O homem produz espermatozoide todos os dias. Tudo sobrou pra gente, né? Só que as mulheres, elas já nascem com todos os óvulos dela, então vamos imaginar que ela nasce com o cestinho dela cheio de óvulos e aquilo lá vai sendo consumido com o tempo, né? Chega uma certa hora que os óvulos acabam, menopausa, e aí não tem jeito mais dela engravidar com os próprios óvulos, né? E aí surgiram as técnicas da utilização de óvulos doados, né? Então, hoje em dia, para as pacientes que a gente bota um limite de idade, ou mesmo assim existe a menopausa precoce, que elas usam desse recurso de uma doação de óvulos para que corra a gravidez. Então, não tem jeito, é discutível. E tem a adoção também, né? Que é uma maternidade maravilhosa. Sim, tem a adoção, doação de óvulo, que o Ricardo falou, tem doação de sêmen, quando o marido não tem espermatozoide, e tem uma outra situação de uma mulher que não tem útero. Então, a gente usa o útero de substituição. A irmã dela, né, carrega a gravidez durante os 9 meses, por esse período, já que ela não tem útero. Então, a gente tem, teoricamente, a gente tem alternativa para todas as situações. Verdade. O importante é que cada casal tem que saber o que quer, tem que conversar muito, tem que ter essa direção mesmo, aqueles que têm esse relacionamento com Deus que eu e meu marido temos, de buscar essa direção de Deus para qual decisão tomar. São vários caminhos, escolher aí o melhor. Se você ligou sua TV agora correndo, estou recebendo o Dr. Ricardo Leão e o Dr. Selmo Geber, eles são especialistas em reprodução assistida. Já falamos sobre esse assunto hoje e já tivemos matérias também. E agora suas perguntas, você que mandou sua pergunta. A Lúcia Maria de Betim está pedindo para mandar um abraço, diz que gosta muito de assistir. Beijo para você, querida. Obrigada pelo carinho. Bom, a Bianca de Contagem, ela diz que tem endometriose no grau 3 e um mioma. Usa DIU e vai tirar o DIU ano que vem. A pergunta é se o ideal é começar a tentar engravidar logo de imediato. Qual seria a dica? Tem 35 anos. Bom, assim que ela tirar o DIU, tem que tentar, é isso. Na verdade, a chance da gravidez até 35 anos, a cada mês é de 20%. Se a gente fizer um acumulado de um ano, 85%. Quer dizer, de cada 100 casais que tentam por um período de um ano, 85 vão conseguir namorando em casa. Os outros 15 é que tem que procurar ajuda. Tá. Então essa mocinha tira o DIU, vai namorar. Se passar um ano e ela não conseguir, aí que ela precisa procurar. Se não... Isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas sempre falam assim, nossa, tem 8 meses que eu estou tentando engravidar. Espera não um precisa ano. preocupar, né? Não. No mínimo um ano. Tá.
A Raquel, ela diz o seguinte, já faz mais de um ano que eu não uso mais medicação para não engravidar, é o que eu li aquela hora para você. Quero ter um outro filho e quero saber se um ano sem tomar medicação é possível engravidar ou se eu tenho que fazer um tratamento para isso. Acabamos de falar um pouquinho sobre isso. Acaba não necessariamente, talvez ela precise de fazer um tratamento, né? Mas aquilo que o Selmo falou, a gente preconiza essa espera de um ano e quando passa esse tempo, o ideal é que ela procure um atendimento especializado para começar aquela investigação que a gente falou lá no início, para a gente determinar aonde que está o problema dela e se tem problema detectável, né? Muitas vezes entra naquela porcentagem pequena de infertilidade sem causa aparente e que sim, ela vai precisar de um tratamento, né? Então o prazo limite mesmo é esses 12 meses de espera. Eu costumo até falar com minhas pacientes que pacientes acima de 35 anos, aquelas 36, 37, o tempo dela está acabando. Então, se a gente diminuir esse prazo para que seja 6 meses, tentou 6 meses e não conseguiu engravidar, procura um atendimento até mesmo para procurar esses exames iniciais para a gente dar seguimento. Correr contra o tempo, né? E vocês aconselharem as mulheres que estão só adiando a maternidade a não adiarem tanto mais, né? Isso é mais depois importante. fica muito difícil. O tempo Qual que é o não limite, volta. tipo, digamos assim, para... Ô, Márcia, não existe um limite. Logicamente, Claro. o limite biológico é o esgotamento completo dos óvulos, que é a menopausa. Mas a partir dos 35 anos, a chance cai. Até 35 é a mesma. Depois ela vai cair. O paciente pergunta, eu estou com 37, está muito tarde? Não, está mais cedo do que os 40, mas está mais tarde do que os 35. Hora de agir. Esse é o que é importante. Joia. A Camila Sandra, ela diz, Márcia, boa noite, muito bom o tema. Gostaria de saber para uma mulher que possui dificuldade para ter filhos, qual o melhor tratamento? É o que a Individualizar. gente conversou antes, né? Faz os exames todos, tentar detectar onde está a possível causa e o tratamento vai ser em cima dessa causa. Joia. Tem que procurar especialista, Camila. A Daniele de Ouro Preto, muito interessante o assunto de hoje, porque o sonho de muitas mulheres ter filhos, inclusive o meu. Faço tratamento com ovários micropolicísticos, para ovários micropolicísticos e nesse momento uso um medicamento. Esses remédios ajudam na limpeza dos ovários? O objetivo não é limpar o ovário, é fazer com que ela ovule. Também a gente conversou disso antes. O ovário policístico significa que folículos pequenos que não cresceram. Então ela tem alguma alteração hormonal que não deixa o folículo crescer. O medicamento vai fazer o folículo crescer, liberar o óvulo para ela ficar grávida. Acaba que a paciente que tem ovário policístico, até foi citado pela nutricionista, o excesso de hormônio masculino que pode se acumular no organismo, né? E acaba que esse hormônio masculino em excesso vai dificultar ela ovular. E a dificultando ela ovular vai formar mais cistos. E acaba que isso vira um ciclo, entendeu? Verdade. Então, existem alguns medicamentos, até os anticoncepcionais, que eles tentam diminuir essa quantidade de hormônio masculino, que depois vai facilitar essa gravidez no futuro. Mas isso ainda a gente tem que individualizar os casos. Então, o paciente com ovário micropolicístico também que procura atendimento para a gente nortear o tratamento dela. Joia, que pena que o nosso tempo está acabando, mas uma pergunta que me ocorreu, que eu já ouvi muito também, por eu também ter praticado muita atividade física ao longo de muitos anos, muitas pessoas falam isso, que os atletas, as atletas que praticam muita atividade física têm mais dificuldade de engravidar. É verdade ou mito? É verdade. Bailarinas que ensaiam, né? 8 horas por dia, atletas de alta performance, que treinam 8 horas por dia, tem uma quantidade de gordura muito pequena. Então, a gordura participa do processo de formação dos hormônios. Como são pessoas muito magras, ou também, como a nutricionista falou, o oposto, mulheres muito obesas, esses dois extremos têm uma tendência a não ovular. Não era meu caso, nunca fui muito magra, mas... Gente, muito obrigada, Dr. Ricardo, prazer. Dr. Selmo. Prazer ter vocês Prazer. aqui. Foi Muito muito obrigada por terem vindo, viu? Deus abençoe vocês. Semana maravilhosa, restinho de semana, né, para vocês. Obrigada. E que pena, nosso programa acabou, mas nessa sexta-feira a gente não vai ter o Sempre Feliz, que são, né, geralmente segundas, quartas e sextas. Eventualmente a gente está tendo uma terça-feira também agora. E nessa sexta-feira vai ser transmitida uma reunião com Edson Rebustini, que é um pastor muito bacana, muito renomado,
tem uma palavra maravilhosa para você, então você pode ficar ligadinho, continuar ligadinho na programação da Rede Super, que você e sua família podem assistir tranquilamente. Na segunda-feira a gente está de volta com um programa muito bacana falando sobre sustentabilidade e você não pode perder, tá bom? Um grande beijo para você, beijo para Andréia Michelini, tá fazendo aniversário hoje, linda. Beijo para você, para o Dani, para as meninas, Deus abençoe, amo vocês. Beijo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.